O B-17, um colosso dos céus com seus 4 motores imponentes, emergiu como o pilar dos bombardeiros pesados dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Este monstro alado, meticulosamente projetado para bombardeios estratégicos em altas altitudes, podia lançar destruição por vastas distâncias com uma precisão aterradora. Armado até os dentes com 13 metralhadoras, distribuídas como sentinelas ao longo de sua fuselagem, o B-17 não ganhou seu apelido. Fortaleza voadora, à toa. Ele era uma fortaleza de aço, capaz de resistir a danos inimagináveis e ainda assim retornar à base. Mas a grandeza técnica do B-17 escondia uma realidade sombria e brutal. Cada missão não era apenas um desafio, era um mergulho no abismo da guerra. Os corajosos tripulantes que se aventuravam nas entranhas dessa máquina enfrentavam horrores indescritíveis, o frio cortante das altas altitudes, o barulho ensurdecedor, os ataques incessantes das forças inimigas. Era uma experiência de extremo perigo e desconforto inimaginável. Cada voo era uma jornada ao próprio inferno, e aqueles que conseguiam retornar o faziam marcados pela intensidade de sua provação. Hoje, mergulharemos nos abismos de perigo que as tripulações dessas máquinas aladas enfrentaram em missões que beiravam o suicídio. Quando o bombardeiro B-17 emergiu no nevoeiro da Segunda Guerra Mundial, ele resplandecia como uma maravilha tecnológica, um gigante dos céus impressionante e imponente. Sua imponência era inquestionável, maior e mais avançada do que qualquer outra aeronave de sua época. Mas para a tripulação, cada instante a bordo era uma provação. Algumas posições dentro do avião eram puramente aterrorizantes. Operando a altitudes de 18 mil pés, o B-17 não era pressurizado. A essa altitude, o oxigênio é um luxo ausente, forçando os tripulantes a usar máscaras de oxigênio. E devido a temperaturas que podiam cair a menos de 60 graus dentro da aeronave, eles tinham que usar roupas de voo elétricas para se manter aquecidos. Em caso de ferimento, o sangue exsudado congelava literalmente ao contato com o ar gélido, às vezes salvando um soldado de sangrar até a morte. Essa tecnologia, porém, às vezes falhava. Trajes que deixavam de funcionar ou eram danificados significavam um perigo mortal, e um tripulante, sem assistência imediata, poderia perecer em minutos. As tripulações usavam luvas para evitar que a pele fosse arrancada ao tocar em qualquer superfície nua e gélida. Atiradores, ao tentar desobstruir metralhadoras engasgadas, muitas vezes pagavam o preço com dedos amputados pelo frio extremo. Muitos sucumbiram ao congelamento. O B-17, conhecido por sua estabilidade, tinha táticas específicas de voo em formação apertada para proteção mútua contra caças inimigos. Essa formação permitia campos de fogo sobrepostos, criando uma rede protetora de metralhadoras contra ataques. O maior perigo vinha do fogo antiaéreo inimigo, mas algumas posições dentro da aeronave eram igualmente aterrorizantes, mesmo sem a presença do inimigo. A defesa aérea alemã era extremamente eficaz, e seus canhões antiaéreos e pilotos de caça abatiam muitos B-17. O canhão Flak de 88 mm, famoso por sua precisão e poder destrutivo, era uma ameaça mortal não só para aviões, mas até para tanques. Esses canhões podiam disparar projéteis a altitudes de até 30 mil pés, bem dentro da altitude de cruzeiro dos B-17. Fortemente concentrados em torno de alvos estratégicos como grandes fábricas e cidades cruciais, os projéteis de Flak eram programados para explodir a uma altitude específica, espalhando estilhaços em um amplo raio. Embora um impacto direto fosse devastador, o B-17 não precisava ser atingido diretamente para sofrer sérios danos. A fuselagem de alumínio podia ser perfurada por explosões próximas, causando danos devastadores ou incapacitando a tripulação. A pressão psicológica era intensa. As tripulações nunca sabiam quando encontrariam uma nuvem de flak ou se seriam atingidas. Ver aviões amigos sendo derrubados, muitas vezes explodindo no ar se as bombas ou o combustível fossem atingidos, sem que nenhum paraquedas se abrisse, era brutal. Além disso, havia caças alemães. Modelos como o Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf 190 eram alertados por estações de radar e lançados para interceptar as formações de bombardeiros, atacando em ondas coordenadas. Utilizavam táticas de ataque frontal para alvejar o cockpit e os motores, além de ataques traseiros e laterais para explorar pontos cegos. Equipados com canhões de 20 ou 30 mm e metralhadoras de 7,92 ou 13 mm, esses caças podiam infligir danos severos aos B-17.
Inicialmente, os aliados subestimaram a necessidade de escolta, acreditando que as 13 metralhadoras do B-17 proporcionariam proteção suficiente contra caças inimigos. No entanto, isso se mostrou impreciso. No começo da guerra, os caças aliados de escolta não tinham o mesmo alcance dos B-17 e não podiam acompanhá-los durante toda a missão. Foi só com a introdução de caças de longo alcance, como o P-50 e um Mustang, que as escoltas de bombardeiros se tornaram viáveis, reduzindo significativamente as baixas. A tripulação do B-17, composta por 10 membros, operava em um ambiente confinado. O cockpit era pequeno, de teto baixo, exigindo que a tripulação às vezes rastejasse pela aeronave. O atirador de cauda, responsável pela proteção traseira, sentava-se em um assento improvisado e meio ajoelhado durante as missões, em um espaço extremamente apertado. No entanto, talvez a posição mais terrível fosse a do atirador de cintura. Manobrando metralhadoras gêmeas calibre .50, montadas nas janelas de cintura de ambos os lados da aeronave, eles operavam em um espaço confinado sem posições sentadas, ficando em pé ou ajoelhados enquanto se apoiavam nas metralhadoras para mirar e disparar. As janelas de cintura dos B-17 eram abertas para permitir um amplo campo de fogo, expondo os artilheiros a condições extremas de frio e dando-lhes uma proteção mínima, quase inexistente, contra o fogo inimigo. Além disso, em caso de colisões com outras aeronaves ou pousos forçados com trem de pouso danificado, o artilheiro da torre de bola podia ser esmagado até a morte. A torre superior, localizada logo atrás do cockpit, oferecia uma vista de 360 graus que, embora vantajosa, tornava o artilheiro altamente visível e, portanto, um alvo principal para os caças inimigos. A situação do artilheiro da torre de bola, contudo, era ainda mais perturbadora. Posicionado na parte inferior da aeronave, ele se encontrava em um espaço apertado e claustrofóbico, isolado do restante da tripulação. A ejeção da torre de bola necessitava de alinhamento hidráulico para posicionar a porta da torre com o compartimento da tripulação. Se a hidráulica fosse danificada, o artilheiro poderia ficar preso, sem chance de escapar. Além destes artilheiros, a tripulação do B-17 incluía piloto, copiloto, navegador, bombardeiro e operador de rádio, todos trabalhando em uma sincronização precisa. Mas o que acontecia quando o avião era atingido? Se a aeronave ainda estivesse relativamente controlável, a tripulação avaliaria os danos rapidamente e decidiria o próximo passo. A opção preferida era tentar manter o controle e retornar à base, ou pelo menos, às linhas amigas para realizar um pouso forçado. Muitos aviões, no entanto, caíam no mar antes de conseguir retornar. Em casos extremos, alguns B-17 conseguiram voltar à base com apenas 2 dos 4 motores funcionando, o que por si só era uma façanha notável. Se o dano fosse grave demais, o piloto ordenaria o abandono da aeronave. A tripulação pegaria e prepararia seus paraquedas rapidamente, dirigindo-se às saídas mais próximas e ajudando uns aos outros a evacuar. Se pulassem sobre território inimigo, geralmente eram capturados e internados como prisioneiros de guerra. No Teatro do Pacífico, os aviadores capturados frequentemente enfrentavam destinos horríveis, com muitos morrendo nas piores circunstâncias no cativeiro. Em situações de danos catastróficos, a aeronave podia cair tão rapidamente que a tripulação nem tinha chance de se ejetar e usar os paraquedas. Esses momentos finais eram tragicamente comuns e exemplificavam o extremo perigo que as tripulações de B-17 enfrentavam a cada missão.